passar a palavra para o João Gabriel, porque ele que vai apresentar a Fátima. Esse seminário foi feito para ajudar o João e para levar conscientização. João, feliz dia, tá? Muito obrigada, bom dia. A palavra é sua. Um grande abraço. Oi, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, meus parabéns, Pedro. Não deu tempo de montar o instrumento, mas à tarde eu monto sim, e eu gostaria de expressar aqui meus agradecimentos tocando um pedaço curto de uma música. Só que aí à tardezinha que eu vou chamar um amigo para me ajudar a tocar no violão, acho que vai ser bem legal. Desde já gostaria de agradecer a todos, né, pela disponibilidade, a Larissa, a Fátima, a Ana, todos vocês aqui. Se eu for passar aqui pro lado aqui, vou ficar aqui a manhã inteira, né? Essa turma que sempre esteve disponível, né, a ajudar. Gostaria de agradecer a todos, né, que se disponibilizaram, aos palestrantes, principalmente, que tiraram um pouco do seu tempo para estar aqui, né, nos ensinando, isso é muito importante. E também aquelas pessoas que se inscreveram também, né, para estar aqui aprendendo um pouco mais. Eu costumo dizer que nunca é tarde para aprender. Ontem mesmo eu, assim como o Pedro, eu tenho um primo, e ontem eu estive na casa dele, fazendo um trabalho de musicalização com ele, e eu estava analisando ele, né? Interessante, né? A mãe dele me falou que na escola ele não interagia com ninguém, não falava. Ele tem superdotação também. Aí eu fui analisar ele. Ele tava ele sempre passa o dia inteiro jogando, ele cria jogos, ele tem 10 anos, cria jogos, passa o dia inteiro jogando. Aí eu parei, fiquei do lado dele, baixei o jogo para jogar, né? Porque a gente, para poder entender, a gente tem que entrar no universo dele, a gente não pode só ficar olhando, tem que meter a mão no trabalho. Então eu baixei o jogo, pedi ajuda dele, falei, não, me ajuda aqui nesse jogo, por que você está jogando esse jogo? Aí ele começou a falar, e quando eu fui ver, o jogo, além de construir, de desenvolver, estimular, ele se comunica com as outras pessoas. Então isso é gratificante para nós, né? Professores que estão sempre dispostos a entender, analisar e cumprir o nosso papel, né? Que é ensinar aquilo que nós sabemos. Então, pessoal, não vou falar muito não, senão eu vou começar a falar aqui, eu falo demais, igual a Fabrícia, né? Ela sabe muito bem. Mas agora vem uma super aula, né, com a Fátima, que maravilhosamente aceitou o nosso pedido, não só ela, mas outros palestrantes, e creio que vai somar demais. Eu já havia conversado com ela que vai querer conversar mais, né, para sugar. Conhecimento é muito bom, gente. Nós precisamos disso para poder entender. Então, eu, João Gabriel, estou aqui também à disposição para quem quiser entrar em contato. Eu faço trabalho voluntário também. Estou aí à disposição. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, saber mais. Eu acabei de fazer um curso online de música para autista. Eu vou estar soltando ele durante a semana que eu vou terminar de gravar os vídeos. Eu tenho material em PDF. Vou disponibilizar para quem quiser. Para quem quiser. Que bacana. Então, fiquem aí, espero que gostem. Muito obrigado por tudo, pessoal. Grande abraço. Fátima, a palavra está contigo. Muito obrigada, João Gabriel. Gente, oficialmente, né, o meu bom dia para vocês no Brasil, boa tarde, boa noite para quem está em outro lugar do mundo. João Gabriel, muito obrigada. Eu conheci você através da Larissa, né? A Larissa Lafayette, que me convidou com tanto carinho para falar aqui hoje para vocês. E fiquei sabendo, né, de você, fui lá, mandei uma mensagem, a gente conversou, e se Deus quiser, a gente vai conversar cada vez mais. Estou muito encantada com esse jeito tão simpático que você tem de falar, e com a solidariedade dessas pessoas, né, em prestigiarem esse teu trabalho, o teu talento, que é justamente o tema da minha palestra, né, do que eu vou falar agora. Quando a Larissa me convidou e explicou um pouquinho sobre você, perguntou que tema eu gostaria de falar. Aí eu falei, vamos falar disso, o autista que quer trabalhar, né? O autista que vai ser inserido no mercado de trabalho.
E eu lembro que a Larissa falou no início de como é importante a gente, ou Fabrícia, não lembro mais se foi a Fabrícia ou a Larissa, da importância da gente ter esse olhar para o autista adulto. E por quê? Porque os autistas crescem, né? Olha só, você, esse rapaz, o Pedro também, o Pedro Alonso, que está na adolescência, está virando um adulto, e passa muito rápido. Eu, como mãe de um adulto, né, agora o Edinho tem 24 anos, eu sei que voa, o tempo voa. Então, a gente começa, assim, lutando pelas políticas públicas, para as crianças, lutando pelo diagnóstico precoce, a intervenção precoce, mas no meio do caminho a gente começa a pensar um pouquinho lá na frente. E na adolescência? E depois? E depois que estudarem, quando tiverem, graças a Deus, espero que todos conseguirem seus diplomas, como vai ser essa inclusão no mercado de trabalho, a inclusão social? Porque é uma dificuldade para todos os autistas adultos, num certo momento da vida, na hora de conseguirem uma ocupação remunerada. E é aí que entra o tópico, né, que eu também abordo com frequência, porque eu costumo fazer esse link, essa comparação, mais ou menos uma comparação entre o Brasil e a Europa, principalmente a Holanda, que é o país onde eu moro há 35 anos. E nesse momento, aqui na Holanda, o nosso Registro Nacional de Autismo, que temos o Registro Nacional, que acompanha, né, a vida dos autistas durante anos. Então, são os autistas e as famílias que falam com a gente. E a gente está sabendo que, nesse momento, aqui na Holanda, 46% da população autista adulta está com trabalho remunerado. Esse foi um crescimento de 2015 para agora, porque em 2015 eram somente 35%. E olha, no Brasil, eu tentei conseguir com as minhas amigas, também meio especialistas nessa área, mas elas não conseguiram me dar os dados certinhos de quantos autistas estão empregados nesse momento. A estimativa é por volta de 20, 24, mas não são dados oficiais, o que é uma pena. Por isso que a gente também luta, né, pelo autismo no censo. Por quê? Porque temos que saber quantos autistas estão trabalhando, temos que ter esses dados para depois podermos lutar por essas políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho. Então, veja só, aqui na Holanda, 46% tem trabalho remunerado, e isso é uma vitória, né, para essa nossa luta diária pelos direitos deles. Ao mesmo tempo, 29% está satisfeito com o seu trabalho. Olha só, 29% não é muito, dentro dos 46%, aliás, é bastante, né, dentro de 46%, está insatisfeito porque não encontrou a profissão, né? Não está está trabalhando, mas talvez não naquela área que escolheu, que elegeu, ou o ambiente de trabalho não está favorável ainda. E isso é algo que a gente está começando a fazer no Brasil. Eu digo a gente porque nesses 2, 3 últimos anos eu tenho ouvido falar demais sobre o autismo adulto, tem muita gente falando e trabalhando por isso, graças a Deus, para que essa diria quase que mito, né, que o autista não consegue trabalhar porque, e aí vem uma série de razões pelas quais as empresas dão para o autista, para não dar emprego para o autista. Uma delas, que ele é deficiente. Vamos lá. Aí eu, como ativista, eu sempre entro, né, e falo, peraí, o que é uma pessoa com deficiência e o que é uma pessoa deficiente naquilo,
né, que ela se propôs a fazer. Porque, apesar do autismo, do autista ser pessoa com deficiência para fins legais, né, para o trabalho onde ele dedica o seu talento, onde tem aquela habilidade incrível e o hiperfoco que todos nós conhecemos, naquele momento ele não é deficiente, né? Aí a gente pega você, por exemplo, João Gabriel, na música, naquilo que você faz, você é o contrário, uma pessoa super eficiente. E isso a gente generaliza para todos os tipos, para todos os autistas que têm uma determinada habilidade para alguma coisa, seja na matemática, na literatura, nas artes, aquela função, aquele trabalho escolhido, e onde colocaram o seu foco, não são pessoas com deficiência. Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que educar essas empresas, tanto as públicas quanto as privadas, de que uma pessoa com deficiência, para fins legais, não é sempre deficiente, principalmente uma deficiência como o autismo, que é tão complexa, né? A gente não pode colocar o autismo numa caixinha e falar, olha, é tudo igual, porque não são iguais, são todos diferentes. Então, enquanto a sociedade não tiver esse olhar para a individualidade do autista, fica difícil a gente convencer de darem essas oportunidades para as pessoas com autismo. Da minha parte, eu faço de tudo para estimular cursos básicos de autismo, levar esses projetos até empresas, para que os empresários fiquem cientes de que, ao contratarem uma pessoa autista, vão estar contratando, na verdade, um empregado, um funcionário com habilidade para aquela função, com foco naquela função, geralmente com uma personalidade bem, na verdade, honesta, né? Uma pessoa honesta. Toda empresa quer um empregado honesto, alguém que não fique fazendo fofoca ou contando mentiras, né? Levando canetas da empresa para casa, tipo assim. E os autistas são do tipo certinho, né? Eles aprendem, a maioria aprende o que é certo, o que é errado. Então, são funcionários, na verdade, exemplares. Aí, o que os empresários, se tiver algum empresário escutando essa palestra, ou vá, né, ouvir o que eu estou falando, o que eles podem fazer para contribuir com a inclusão? É proporcionar pequenas adaptações no ambiente de trabalho. Por exemplo, uma empresa onde o autista precisa estar numa sala com muitas pessoas, onde o sensorial dele seja muito abalado, com os sons, com os cheiros fortes, com muita imprevisibilidade. Nesse caso, a gente pede às empresas para terem um outro local, para permitirem que aquela pessoa autista consiga trabalhar, ou possa trabalhar com fones de ouvido, sem que seja considerado má educação ou algo estranho. Então, esse tipo de educação a gente tem que levar até eles, porque não é algo que todos saibam, né? Como muita gente diz, grande parte da falta de empregabilidade aos autistas é o desconhecimento das empresas do que o autismo, na verdade, significa. E que, se fizerem pequenas adaptações, eles podem se demonstrar, né, demonstrar serem os melhores funcionários, inclusive. Então, esse olhar é importante. E esses projetos, que já existem em algumas cidades, eu gostaria que se tornasse algo a nível nacional. Eu estou tentando fazer isso, né, através da associação que eu também represento, vocês sabem, a Reunida, de tornar esse um projeto nacional, para que em todos os municípios do Brasil
pessoas entrem em contato com a empresa pública e privada para ensinar as vantagens de ter uma pessoa, um funcionário trabalhando com autismo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, por favor, Larissa, Fabrícia, Ana, me corrijam, tá? Me deem um sinalzinho de que é Pode hora falar, Fátima. Quando chega mais ou menos próximo, eu te aviso. Muito obrigada. Eu só queria fazer só uma observação aqui, Fátima. Por favor. O João, ele é voluntário no autismo, ele não é autista. Ele ajuda pessoas com autismo. Ai, perdão, eu entendi que ele também tinha autismo. Não, perdão, João. Eu vou fazer essa colocação. Ele Por trabalha favor. com o Joab, que é uma criança autista, e ensinou está alfabetizando essa criança através da música, e trabalha com a música com crianças autistas, que é o projeto dele, que é a música autista. Boa, eu entendi. Só essa colocação. Não, quando a gente conversou, eu e Larissa, né? Eu acho que Uhum. eu interpretei errado, então, como ele sendo uma pessoa autista. Desculpa, João. Ele é voluntário no autismo. Não, que isso, para mim, que isso. chamar alguém de autista é um elogio, né? O contrário. Não, com certeza. Para mim também não tem nenhum problema. Somos todos autistas, não tem isso não. Fátima, eu adoro os autistas, então é isso. Obrigada, Larissa, por falar. Eu também acho que é um elogio, sim. É um elogio e é um grande elogio. Eu tenho muito orgulho dos autistas e tenho muito orgulho do meu filho. Só fiz essa observação aí pelas muito outras pessoas que estão por assistindo. Tá, um beijo, Fátima. Obrigada. Eu te aviso. Obrigada. Inclusive, quando a gente conversou, foi bom a Larissa falar isso, foi muito rápido também, né? Eu recebo várias mensagens e pedidos, e eu me sensibilizei porque eu acho muito importante falar sobre a empregabilidade, falar sobre o autismo, falar sobre os adultos, falar sobre a residência assistida, que também é uma das bandeiras que eu levanto, né? Principalmente para o outro lado do autismo, que tem, como Pedro, que tem altas habilidades. O autismo mais severo, ele, após os 18 anos, às vezes tem bastante dificuldade em, né, ter algum tipo de trabalho ou de permanência num ambiente onde seus pais não estejam. E a residência assistida é aquela que vai realmente dar o suporte que todo pai e mãe espera quando não tem mais essa força, ou talvez pela idade, de cuidar do seu filho. Mas então, voltando ao papo do emprego, da empregabilidade, eu acho que a gente não pode falar também da empregabilidade sem falar, porque está tudo ligadinho, né? Para chegar até essa qualidade de vida que um emprego, um trabalho remunerado dá, tem uma trajetória antes. Então, a gente tem também que focar no que os nossos filhos estão aprendendo hoje, como eles estão aprendendo, o que as escolas estão conseguindo ensiná-los, se as escolas estão adaptando seus currículos, se existe um plano educacional individual, que aqui na Holanda é praxe, inclusive nas escolas, tanto nas escolas especializadas quanto nas escolas regulares. É imprescindível ter um planejamento para aquela criança ou adolescente que mais tarde vão precisar da educação, né, para terem seu diploma ou para conseguirem ter uma habilidade, seja ela qual for. Quando a gente fala em emprego, a gente não fala só no emprego, claro, onde se precise de vários diplomas, várias qualificações, não é isso. Mas pelo menos uma qualificação básica, ainda que seja para fazer um trabalho manual, que eu sei que no Brasil talvez não seja tão valorizado quanto é aqui na Europa. O trabalho manual é muito valorizado. Tudo que se faz é importante. Todo salário tem que ser normal, né? Não tem que ter pessoas
passando fome porque recebem um salário mínimo, não é isso. Eu sei que é outra realidade, mas qualquer função tem que ser valorizada. E aí a gente pede para os pais, muitas vezes, para que, quando o autista está se desenvolvendo, nem toda pessoa com autismo, como nem toda pessoa sem autismo, vai conseguir ter uma qualificação universitária, por exemplo. Oi, querido, estou vendo um menino lindo entrar aqui. Bom dia. Esse é De o vez em... Augusto, Fátima. Esse é o meu Ah, Augusto, que eu pinta. conheço das redes. Um beijo, querido. Um termo. Obrigada. De nada, um beijo. Então, nem todos vão conseguir um diploma universitário. Aí também peço para os pais e para as mães pensarem se esse também é o objetivo final de uma educação, né, da educação, a universidade. É a cereja no bolo. Meu filho hoje em dia está estudando na faculdade, mas nunca foi o objetivo final. Eu queria que ele aprendesse uma função, eu queria que ele gostasse do que aprendesse, eu queria que ele tivesse qualidade de vida, né? Depois, antes e principalmente depois de 18 anos, porque ele vai ser adulto a vida inteira. Nossos autistas são crianças praticamente até os 18, adolescentes, crianças, adolescentes, adultos. Então, a maior parte das suas vidas, eles vão ser adultos. E a gente tem um momento na nossa vida em que a gente tem que pensar muito nisso. O que eu quero para o meu filho, para o meu paciente, para o meu aluno, dos 18, né, para cima, até os 100 anos de idade. Eu quero que sejam felizes. E a gente vai desmembrando como é que a gente chega a esse estado feliz, né? Com pouca ansiedade e com o básico que todo ser humano merece. Uma família, talvez uma relação afetiva. Não é obrigatório, né? Ninguém precisa ser casado para ser feliz. Isso eu já conversei muito com meu filho também, porque ele falava: eu quero me casar, eu quero ter uma esposa. E a gente foi conversando sobre isso, né? Tem tanta gente sem uma relação infeliz. Enfim, saúde, muito importante, e um trabalho. Trabalho, se for remunerado, melhor ainda, porque é reconhecimento pela produtividade de cada ser humano. No entanto, também existe o trabalho não remunerado, que vocês aí conhecem tão bem, né? Eu também, que é o trabalho voluntário, e que também traz muita recompensa pessoal, espiritual, emocional. Então, a gente tem que preparar nossos filhos, na verdade, para tudo, para as coisas da vida, eu chamo de coisas da vida, para aquilo que a gente ainda não tem controle, que é o futuro. E a gente vai trabalhando no presente todos os dias para conseguir o futuro que mais se aproxima dos nossos sonhos. Então, estudar é preciso, é importante, sim, respeitando sempre o que aquele autista está sentindo, se toda aquela pressão para ele passar de ano, para ele se sociabilizar demais, se isso está contribuindo para ele ter prazer no que está fazendo. Então, esse se sentir bem dos nossos autistas, nesse período, né, até 18, 21 anos de estudo, digamos, ou um pouco mais, em se tratando de autismo, a gente sabe que às vezes eles levam um pouquinho mais de tempo, né, para se formarem, é comum. A gente tem que ver se depois eles vão também manter esse nível de satisfação. E que, como eu já falei antes, vem também com a oportunidade de trabalho. Então, o que eu posso, para não me estender demais nisso, eu queria falar o que é importante que cada um de vocês pode fazer. Lutar no seu município, não digo lutar, mas se esforçar
para poder terem acesso até a prefeitura, pedirem para aceitarem projetos, de fazerem curtas palestras que sejam 20 minutos em cada empresa, explicando aos empresários a importância da inclusão, em primeiro lugar, e a capacidade de tantas pessoas com autismo de contribuírem para a sociedade, de contribuírem para a empresa que está contribuindo, né, para o seu município. Então, essa forma de conscientização, que não precisa ser, né, vir lá do alto, de associações grandes, qualquer pessoa pode fazer a diferença. É que em grupo a gente sempre fica mais forte, né? Quando tem um grupinho unido, fazendo as mesmas coisas, parece que tudo é aceito com mais rapidez e com mais prontidão. Então, unam-se sempre, vocês do Suassuna, né? Instituto, é isso, Larissa? Estou falando certo? Me corrige. O Instituto Suassuna é um instituto que ele estava aberto mais para cursos de psicologia. E aí, a doutora Virgínia, que é mãe do Danilo Suassuna, minha psicóloga desde a adolescência, ela me deu a oportunidade de abrir espaço lá junto com o Danilo para cursos voltados para o autismo. E é aquela aula magna que eu te convidei. A gente está lançando a primeira pós-graduação online em autismo na vida adolescente e adulto. Então, a gente conta com um curso de professores muito bom, sabe, Fátima? Que bom! A honra de de você aceitar o nosso convite para inaugurar a nossa pós, e a gente está com previsão para iniciar esse convite em março. Então, a doutora Virgínia deu abertura para a gente, ela me conhece ela conversa muito comigo, me acompanha desde a época do diagnóstico do Augusto, e é uma pessoa fantástica. O Instituto tem uma credibilidade muito grande em Goiânia e em todo o Brasil. No exterior, hoje ele conta com 13 cursos de pós. E a nossa luta é essa, por conscientização. Quero te apresentar aqui rapidinho o Augusto, que ele pinta, e ele quer te dar um quadro, e ele vai te contar aqui, falando de mercado de trabalho. Augusto, conta para ela que você quer fazer faculdade de quê? Bela Jardim, em Miami. Nossa! Faculdade de Bela Jardim, em Miami. Em Miami? Que maravilha, que sonho lindo. A gente mal está dando conta de ir ali, mas o menino está sonhando grande, né? A gente está aqui lutando com ele todos os dias, né? Porque o tratamento é muito caro, mas a gente consegue, graças a Deus, e ele sonha. E o meu medo, Fátima, era que o Augusto não sonhasse. E graças a Deus, o Augusto é um sonhador. E qual que é o seu maior sonho? Viajar com a minha família inteira. Fala devagar. Viajar o mundo inteiro. Mostrar os quadros, viajar o mundo inteiro. Olha, eu fico arrepiada. Se depender de mim, Augusto, você vai expor no mundo inteiro. Fala comigo, manda as coisinhas para mim, eu quero ver tudo isso, que eu quero ajudar, sim, porque eu tenho um carinho tão grande pelas pessoas que têm sonhos, não só, claro, pelos autistas tem um carinho imenso, mas pelas pessoas que têm sonhos. Meu filho também teve um sonho, sabe, Larissa, e todo mundo que está me vendo, o meu filho ele teve um sonho, e todo mundo dizia que era impossível, porque ele mal falava, né? O Edinho começou a falar muito tarde, e ele tinha muitas dificuldades, mas ele tinha sonhos, e ele começou a dividir comigo, e eu nunca disse para ele não sonhar, eu nunca disse que ia se realizar, porque a gente não sabe, né, Augusto? O futuro é uma interrogação, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas se todo dia a gente fizer alguma coisa para colocar aquele sonho, né, no dia a dia, virando realidade, quem sabe um dia acontece. Então, a gente pega o sonho e vai desmembrando. Por exemplo, você quer chegar, né, em Miami, você quer expor no mundo inteiro.
Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar pedindo para as pessoas perto de você, no seu município, no seu estado, para a Fátima Decuvante. Aí a Fátima Decuvante pede para o Marcos Mion, aí o Marcos Mion, todo mundo vê e pede para os amigos dele nos Estados Unidos. Então, sabe, a gente vai botando os sonhos em pequenos sonhos, sabe, sonhos pequenos, e um dia você olha para trás e, de repente, se realizou, tá? A gente não sabe se vai realizar, mas se depender de mim, vai sim. O seu e o de todo mundo, filho de todos vocês que estão ouvindo, porque quando alguém diz que alguma coisa não vai acontecer, aí é que eu penso que estamos escutando as pessoas erradas. A gente não sabe se alguma coisa vai ou não acontecer. A gente vai trabalhar todo dia para isso. Tá? E olha que lindo para encerrar essa minha palestra, poder ver vocês juntos. Isso me emociona e me deixa muito feliz. Saber desse teu sonho, Augusto. Saber que, assim como você, tantas pessoas autistas, meninas, meninos, estão ouvindo agora, suas mães estão ouvindo agora, e vendo que a única coisa que a gente não pode nessa vida é perder a esperança. E ainda que não se consiga obter aquele grande sonho que a gente tem aquela paz de que fez tudo para que isso acontecesse, tá? Então, nunca desistam dos seus sonhos. Se vocês querem trabalhar, se os filhos de vocês querem trabalhar, pode até ser difícil, mas não pensa que vai ser impossível, ok? Então, deixo vocês com essa mensagem de esperança. Obrigada, Te agradeço muito e recebe no seu coração todo o nosso carinho. Suas palavras são muito lindas, inspiradoras e nos traz muita esperança. E eu agradeço o carinho com o Augusto, ele é um menino muito dedicado, e saiba que a gente está aqui lutando para que os sonhos dele também se realizem. Manda um beijo para ela e agradece. Agradece. Obrigado. Um beijo, Augusto. Manda para mim os seus desenhos, tá? Eu quero muito ver. Vamos mandar sim. Larissa e todos, muito obrigada, tá? Por essa Agradece. chance de falar para vocês. Um grande beijo, Fátima, e se puder, continue com a gente. É uma honra ter tido você aqui conosco, e é uma grande inspiração para nós contarmos com uma ativista tão forte, uma representante mulher, mãe, né, tão dedicada e tão guerreira e tão amorosa, e isso nos inspira, isso nos enche de força, nos enche de alegria. Muito obrigada de coração por tudo que você faz. Gratidão a vocês. Eu só vou desligar a imagem e eu vou deixar o som para eu fazer as outras coisas, tá? Um beijo grande, gente. Deus abençoe vocês.